há um tempo atrás começou a ter essa preocupação maior um pouquinho com a linha de cintura. Até então não tinha, e havia o mito de que a musculação faz perder a linha de cintura, engrossar e tudo mais, né? O fato é que se você treinar errado, sim, pode se perder a linha de cintura. Então, se a gente pensar nos nossos alunos, né, quando chega uma aluna nova para mim de consultoria, por exemplo, como é que eu penso já na divisão do treino dela? A primeira coisa que eu começo é pela linha de cintura. Porque se a gente pegar qualquer um de nós que está aqui na sala, pensa tirar 3 centímetros de cada lado, ou seja, melhorar em 6 centímetros a tua linha de cintura. Se eu faço isso, pensa a Fê já não tem mais onde diminuir aqui, né? Mas eu pegar a Fê aqui, ó, e diminuir então 1 centímetro de cada lado. O que eu ganho aqui? Não parece que o glúteo dela aumentou? Não parece que o ombro aumentou, que a dorsal aumentou? Então, às vezes a gente fica batendo muito, e tem que bater, né? Nos pontos aqui, ó, quero aumentar meu glúteo, quero aumentar minha perna, quero aumentar meu ombro, minha dorsal, e esquece da linha de cintura. E os exercícios de linha de cintura, os hipopressivos, né? O que a gente vai trabalhar, que vai realmente fazer essa diferença, é ativar o transverso abdominal. E o transverso abdominal tem poucas técnicas aí que a gente consegue ativar. E chegar para a nossa aluna e falar assim, fulana, ativa o transverso abdominal. Ah, cadê isso? Onde é que fica? Onde é que tá? Como é que eu faço isso? Porque a pessoa não consegue, como não é um músculo que ela não consegue ver, né? Um músculo que é muito interno, ela fica com dificuldade de ativar aquele transverso. Então você tem que começar a ensinar a pessoa a fazer exercício hipopressivo, né? E a gente tem basicamente aí 3 técnicas, as principais, que é o vácuo, todo mundo já deve ter ouvido falar, aí a Arnold fazia há muito tempo, e fazendo só o vácuo, o que eu percebi, né? Então isso tudo já tem aí pelo menos uns 15 anos, tá? De estudo e prática e tudo mais. Quando fazia só o vácuo, eu percebia que ficava fininha aqui de perfil, ó, de perfil ficava fininha, mas sempre ficava uma barriguinha aqui, um voluminho embaixo do umbigo. Mesmo que o percentual de gordura tivesse baixinho, ficava aquele voluminho embaixo do umbigo. Por quê? Porque eu fazia esse vácuo aqui, mas não me preocupava em reposicionar os órgãos aqui, né? Depois veio o bracing não tem tanto material, assim, não tem tanto estudos sobre. Então, mas praticamente você vai fazer aqui um fechamento aqui, né, das costelas, ativando o bracing aqui. Lógico que tem uma técnica, né, que você fica numa postura e tudo mais. Mas o que eu percebi é que quando eu comecei a fazer só o bracing aqui, eu ficava super fininha de frente, mas quando virava de perfil, não. Estava um pouquinho larga. E aí depois disso veio o tal do LPF. Todo mundo já ouviu falar aqui do LPF, né? O Low Price Fitness. Eu fui lá, fiz o treinamento de um final de semana inteiro, depois do número 1, depois do número 2. E fazendo essa técnica, o que aconteceu? Essa técnica ela trabalha ali com esse reposicionamento dos órgãos, então. Você ficava de perfil extremamente fino, porque já não tinha mais de perfil para mim. Fazendo o LPF, ficava extremamente fininho aqui de perfil, porque trabalha reposicionando os órgãos mesmo e abrindo as costelas, então não fazia bracing. De perfil, ok, maravilhoso, mas o que começou a acontecer comigo, com as minhas alunas? A costela só se abria, só se abria. E a costela começou a ficar alta das meninas. E a minha também. Eu digo, mas meu Deus, agora de frente eu pareço que eu estou mais quadrada. E aí foi onde, o que eu fiz? Eu desenvolvi o LCC, que é linha de cintura compacta, que a gente trabalha em toda essa circunferência abdominal. Então foi pego todos os pontos positivos de cada uma dessas técnicas e juntei numa técnica só, que aí se chama LCC, onde você faz aí essa sucção, né? Então faz o vácuo, fazendo puxando aqui desde o assoalho pélvico, tentando reposicionar os órgãos mesmo, e depois você faz um fechamento dessas costelas e jogando o umbigo para dentro. E aí você vai trabalhar toda a tua circunferência abdominal. E a gente trabalha esse músculo em isometria. Se trabalha em isometria, eu preciso fazer ele mais vezes. Então não adianta fazer 2 vezes na semana. Só que ao invés de eu ficar fazendo 10 minutos de LCC, 10 minutos de vácuo, 10 minutos de bracing, 10 minutos de LPF, o que eu faço? 10 minutos de LCC, que trabalha toda essa técnica. E a Fê já sabe fazer. Vamos fazer só uma para mostrar para eles aí, Fê. Daí a gente abre aí para perguntas, que vocês tiverem de perguntas, tá? Então eu vou pedir para a Fê, o que eu costumo fazer aqui? Posicionar a mão, né? A palma da mão em um ponto fixo, pode ser na minha perna, pode ser numa bancada, se eu estiver, por exemplo, fazendo isso na bancada, no espelho lá do banheiro, né? Fazer uma inspiração, vai soltar todo o ar aí com a boca aberta, deixando o ar sair. Quando tiver sem ar em apneia, vai fazer o quê? Uma abertura das costelas aqui, ó. Abre, aperta a mão na coxa e abre mais. Isso, abre a palma da mão. Abre, 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 abre. Agora eu vou pedir para te aproximar, fechar as costelas e respirar devagarzinho, ó. Fecha, aí respira, ó. Cachorrinho. Pode respirar cachorrinho, e joga esse umbigo lá para dentro. Joga o umbigo para dentro e fecha as costelas. Jogando o umbigo para dentro e fechando as costelas. Então agora a minha mão, o meu dedo não pode entrar aqui. Por quê? Porque ela está aproximando, né, ativando o bracing dela ali,
fechando as costelas e ainda está jogando o umbigo para dentro. Então, pode respirar. O que é importante? Vocês manter. Às vezes a gente fica assim, vou inspirar, soltar, vou fazer a apneia, fazer a abertura das costelas em apneia. Quanto tempo que eu fico em apneia? Bom, cada um vai ter um tempo, né? Porque depende da tua resistência. O que eu sempre falo para as minhas alunas? Não fica em apneia até você quase morrer. Então, assim, você precisa fechar essas costelas antes de você fazer aquela respiração assim. Isso não é legal, tá? Então, assim, abriu as costelas, 2, 3 segundos, fecha as costelas, começa a respirar devagarzinho. A partir do momento que você fechou as costelas, né, ativou o bracing ali, jogou o umbigo para dentro, você começa a respirar devagarzinho. Então, eu garanto para vocês que isso funciona, que reduz linha de cintura. Mas por que funciona? Vocês sabem? Por que isso funciona? Se treinar glúteo não funciona? Se treinar deltoide não funciona? Então eu estou ativando, treinando o músculo, que é o transverso abdominal. Né? E quanto mais eu ativo ele, como as fibras estão nessa direção, digamos que o nosso transverso está aqui soltinho, né? Não tem hipertrofia nele, porque não consigo ativar ele fazendo um abdominal convencional, mas eu comecei a ativar o meu transverso. Então, ele está desenvolvendo, está desenvolvendo, está desenvolvendo, está desenvolvendo e vai fechando. E esse é o nosso cinturão natural. E quanto mais eu ativar ele, só que lembrando que ele ativa em isometria, então eu preciso ativar ele todos os dias. 10 minutinhos, de preferência em jejum, ou com o estômago vazio. Eu gosto de jejum, porque o estômago está totalmente vazio, você ainda não bebeu água, né? Então você levantou, você estava deitada, não tem nenhum acúmulo de líquido muito grande na região aqui embaixo do umbigo, então você consegue fazer esse movimento melhor. Mas só dá para fazer em jejum? Não posso fazer em jejum. Cara, qualquer horário que você fizer, vai ser bom. Mas agora, se eu tiver que apertar uma garrafa, essa garrafa está cheia de água, eu não consigo apertar, né? Se eu tirar a água dela, tirar o ar ali, abrir a garrafinha, eu consigo ter mais movimento aqui das minhas costelas, do meu estômago, para conseguir ativar mais o transverso abdominal. Tá? E aí funciona porque a gente está trabalhando o músculo. E aí a galera talvez pergunta assim, e a cinta? Porque sempre perguntam assim, e a cinta, Ângela? A cinta funciona? Tá, a cinta faz ativar o teu músculo? Quando tem gente, assim, eu já testei várias cintas. E confesso para vocês, para mim foi pior, pensando em linha de cintura. Porque ao invés de eu ativar o meu transverso e ficar mantendo aqui, jogando meu umbigo para dentro, a cinta apertava tanto que eu queria jogar tudo para fora. Né? Então a gente acaba fazendo a força contrária. Agora o que parece ali, né? Você colocou a cinta, ela te amassou aqui, reorganizou um pouquinho da gordura, né? Apertou, então a gordura dá para moldar ali. Só que a partir do momento que você tirou, dá 15, 20 minutinhos, está tudo voltando para o lugar. A não ser que você faça aquele trabalho lá, que acho que é Tiger License, sei lá, como é que é o nome dele, que usa aqueles espartilhos, que você fica usando aquilo, sei lá, 12, 16 horas por dia, né? Mas então talvez isso possa moldar ali um pouco da tua costela. Mas e aí, é viável isso? Isso é saudável, não é? Quem consegue ficar com isso por tanto tempo? Então eu prefiro ativar uma musculatura que você vai manter ela, não vai ter você não vai tirar, é o teu cinto natural, então se você estiver trabalhando aquele músculo, vai funcionar. Prof, tem uma do online aqui, ó. Em relação ao abdominal, realizar faz perder a linha de cintura? Mas que pergunta ótima, Fê, me ajuda de novo? Vou pedir para a Fê deitar aqui e fazer um abdominal normal. Pode fazer o super normalzinho aqui, normalzinho, tá? É normal, como a gente vê todo mundo fazendo. Normal, estou fazendo aqui um supra, certo? Que a maioria das pessoas vê. Aí você começa a colocar carga aqui. Estou fazendo uma carga aqui para o Fernando. Vai lá, Fê, sobe. A Fê está subindo, né? E aí ela está treinando o abdômen aqui, está treinando o reto abdominal, certo? Desse jeito, treinando errado, ou nem tanto no abdominal, mas o que a gente vê, por exemplo, quando a pessoa está fazendo um leg press? Estufa a barriga. Porque ela não aprendeu a ativar o transverso abdominal dela. Então, assim, não é que o abdominal vai deixar você com o abdômen protuso. Agora, se você treinar abdominal ou qualquer outro exercício, e aí eu diria principalmente os exercícios com carga, como um agachamento, um leg press, um hack, e não ativar o teu transverso abdominal, aí você vai empurrar aquele leg press contra o abdômen, por exemplo. E ele é um músculo, ele vai crescer. Por isso que a gente vê muito fisiculturista, e até as meninas do crossfit, às vezes, né, com aquele abdômen extremamente seco,
hipertrofiado e protuso. Agora, se a gente for fazer uma abdominal, ativando o transverso abdominal, vou pedir para a Fê fazer o quê? Ó, ela já sabe fazer o LCC, então eu vou pedir para ela inspirar, soltar o ar, fazer um vácuo aqui e fechar as costelas. Faz como se fosse fazer um LCC. Ó, não, vamos fazer assim, ó. Você vai fazer como se fosse uma série de LCC, mas bem rapidinho, sem ficar em apneia. Então você vai inspirar, soltar, abre as costelas no vácuo, fecha as costelas e começa a fazer o LCC. O abdominal. Fechou aqui agora? Fechou, fechou, fechou. Agora começa a fazer o treino de abdômen, ó. Isso, mantendo pressionado aqui uma costela contra a outra. Agora ela tá fazendo força aqui, ó. Não perdeu, você viu? Quer abrir? Quer abriu? Então, assim, eu posso adicionar, fazer o meu treino de abdômen. Agora, para as mulheres, principalmente da biquíni, da wellness, né? Qualquer categoria que tenha que preservar a linha de cintura, eu consegui adicionar uma carga nesse meu treino, simplesmente ativando uma musculatura que estava solta, que era o transverso abdominal. E aí, se eu ativo o transverso abdominal para fazer o exercício de abdômen, eu não vou perder minha linha de cintura. Eu não vou deixar esse abdômen protuso. E é como se eu tivesse adicionado uma carga aqui, não ficou mais difícil. Aí você pensa fazendo aqui, por exemplo, um infra. Pode segurar aqui, Fê? Atrás do banco. Vamos lá, ó. Inspira, solta, faz o vácuo e daí fecha as costelas. Soltou, apneia, abriu, fechou, respirou devagarzinho e agora vai. Levantando o quadril aqui, ó. Isso. Mantendo essa costela pressionada. Então, mantendo o transverso ativo. Com certeza aqui eu tenho um grau de dificuldade muito maior. Posso adicionar carga aqui? Posso, desde que eu não perca a ativação no meu transverso abdominal. E aí a gente vai conseguir ter um abdômen hipertrofiado e negativo.